Saudações, caro telespectador, bem-vindo ao programa Stop Violência Doméstica. Sábado sim, sabe que temos um encontro marcado aqui, depois do telejornal, para trazer para si o nosso programa. E hoje vamos falar do papel da religião na edificação dos valores morais na sociedade. Vamos também aqui no programa de hoje relembrar o caso da Rosita. Com certeza o caro telespectador lembra muito bem deste caso, que foi um caso que sensibilizou, motivou, emocionou, acima de tudo, a toda a sociedade pela situação da mesma. Este caso já teve um desfecho e hoje, neste programa, se é que é, o caro telespectador vai poder acompanhar o desfecho deste caso. Ainda na edição do nosso programa de hoje, Stop Violência Doméstica, o caro telespectador terá a oportunidade de acompanhar esta reportagem na íntegra do desfecho do caso da Rosita. Mas para já vou apresentar os meus convidados para esta noite. Como já bem disse, o nosso tema de hoje é o papel da Igreja na edificação dos valores morais na sociedade. Tenho aqui comigo o Sheikh Mussagir Rahman, que é representante da Plataforma Interreligiosa de Comunicação. Bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado. Tenho também aqui o reverendo Jacob Genhuro, que é presidente do Conselho Cristão de Moçambique, em Sofala. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, os meus convidados estão aqui apresentados e juntos vamos falar daquilo que é o papel da Igreja na edificação dos valores morais na sociedade. Nós sabemos que os nossos valores estão um bocadinho perdidos. Hoje em dia acompanhamos situações que com certeza há muito tempo atrás não acompanhávamos. São crianças ou filhos que batem nos pais, são os pais que batem nos filhos, são pais que batem nas suas esposas, são crianças que acompanham a discussão dos pais dentro de casa. É muita coisa, é muita informação e nós queremos saber da Igreja, qual é o papel da Igreja na edificação destes valores morais. Vou mesmo começar com o Sheikh. Bem, muito obrigado por esta oportunidade que tenho de estar aqui e poder dar alguma contribuição, alguma opinião em relação a este tema. Na verdade, que a violência doméstica ou a violência baseada no género ou qualquer forma de violência é, na verdade, objeto daquele que é o papel da religião, para dizer que a religião exatamente vem ou existe com a principal tarefa de pacificar a comunidade, harmonizar a comunidade, principalmente as famílias. E, no entanto, quando nós acompanhamos casos desta natureza, na verdade, como religiosos, há que ficar preocupados que alguma coisa está a falhar e alguma coisa não está sendo feita de forma suficiente. Então, este é sempre um chamamento para o redobrar do nosso empenho, da nossa dedicação e principalmente no engajamento dos membros que constituem a família, não é? E a Igreja ou a religião tem um papel forte e principal nesta questão da pacificação das famílias e promoção da harmonia no seio da família. Muito bem. Reverendo, como é que olha para esta situação que se tem vivido nos dias de hoje? Mais uma vez, quero agradecer o espaço que é nos cedido como religiosos para debruçarmos sobre a questão da violência doméstica. É de lamentar aquilo que tem acontecido nos dias de hoje. É muito importante recordar que a Igreja tem um papel muito importante na edificação do homem, na sociedade onde este homem está inserido. Então, este trabalho de edificação é feito diariamente
porque quando estamos na igreja, inculcamos nos nossos membros para optar por diálogo. Qualquer coisa que acontece, temos que falar. E é do falar que as pessoas podem se entender. Nós inculcamos e educamos os nossos membros para que qualquer questão que possa não concordar com a ideia do trem, é preciso sentar, conversar para ter uma solução, porque a violência não edifica, a violência destrói as pessoas. Portanto, o papel da igreja, neste sentido, é de educar as pessoas para uma boa harmonia, uma boa convivência. E mesmo que não concorda com as ideias de outra pessoa, é preciso sentar. Então, nós trabalhamos, educamos, inculcamos as pessoas para um bom caminho. Onde estão inseridos, tem pessoas que fazem parte da igreja ou outros não fazem parte da igreja. É ali mesmo onde a igreja deve servir como transformadora. Então, nós transformamos as comunidades para um bom senso comum, para poderem entender e compreender que o valor que eu tenho, o outro também pode ter e deve ter esse valor. Então, é preciso valorizar aquilo que nós aprendemos na igreja. Para efeito, temos várias sessões, muita coisa que nós fazemos, porque a igreja, os membros da igreja estão divididos em etapas, portanto, para melhor educação. Então, estão divididos em etapas. Temos jovens, temos mulheres, temos homens, e esse grupo tem o seu líder, neste caso. Então, e cada líder tem um papel importante para a edificação deste grupo, de modo que não volte sempre para tentar moldar a sociedade moçambicana. Esse é o nosso grande papel e nós orgulhamos porque tentamos fazer isso, mas estamos inseridos no mundo da globalização. Okay. Muito bem. Sheikh Moussagi, o que é que dita a perca dos valores morais na família, na sociedade hoje em dia? Bem, na verdade, nós temos que saber que as pessoas são muito, quer dizer, recebem informações, recebem conteúdos, recebem conhecimentos e aprendem de vários canais. Desde a infância até a idade adulta, o indivíduo está sempre a aprender. Então, diariamente, o indivíduo aprende coisas novas, não é? E, muitas das vezes, este aprendizado consiste na mudança de alguma forma. Pode ser positiva, pode aprender coisas boas, não é? E que essas, não é, possam refletir num sentido positivo na vida da pessoa, mas também pode aprender coisas erradas. E os canais por onde há informação, por onde adquirimos informação, tendem a aumentar. Hoje, o nível ou volume de conteúdos que nós adquirimos por dia é bastante diferente, é muito elevado comparando com as pessoas que viveram nos tempos passados. Os meios de comunicação que facilitaram o aprendizado de uma forma geral, não é? Só que e colocaram o conhecimento todo ele à disposição de cada pessoa, nas mãos da pessoa. Hoje o indivíduo escolhe o momento em que ele quer saber sobre alguma coisa. Não era necessário, eu, por exemplo, digo no passado, se calhar eu tinha que fazer um curso de contabilidade para conseguir fazer uma previsão de contas, de despesas. Hoje o Excel, baixa um aplicativo em casa, você faz, tem ali, aprende algo que no passado tinha que sentar numa carteira e estudar. Então consegue fazer com base nesses aplicativos coisas que no passado o indivíduo levava uma época, um tempo aprendendo. Então é esta vantagem de termos o conhecimento à disponibilidade, mas também essa disponibilização do conhecimento é de forma indiscriminada, é tudo que está nas mãos da pessoa.
tudo de bom e tudo de mal também. Porque nós sabemos que assim como se aprende o bem, aprende-se o mal. Verdade. Então, quando nós não conseguimos, quer dizer, não há gestão destas fontes de conhecimento, as pessoas aprendem sem nenhum controle, sem nenhuma supervisão, sem ninguém por dar, digamos, doses, não é? De conhecimento. E a pessoa... Então, é muito fácil hoje a pessoa aprender ou desaprender aquilo que foi, digamos, não é? Aquilo que sabia e adotar novos ensinamentos. Os pais podem educar de uma certa forma, não faça isto, este é um comportamento errado, este é um comportamento certo, mas em fração de segundos ele pode ter um conhecimento completamente oposto àquele. É já mesmo dentro da casa, através das redes sociais, através dos filmes, através das amizades. Então, hoje os vídeos que transmitem conteúdos ou conhecimentos partilham-se daqui para aqui com muita facilidade. Então, hoje, na verdade, o desafio grande é como gerir, como ensinar. No passado, os nossos antepassados apenas privavam seus filhos de más companhias, privavam seus filhos de más amizades ou de lugares onde possam aprender alguma coisa errada. E isso era um esforço suficiente. Mas hoje não é suficiente isto. Hoje não é suficiente. Hoje, que as pessoas têm acesso. Exatamente, é preciso torná-lo maduro, amadurecer a criança ou o rapaz perante a disponibilidade do conhecimento, né, que está. Então, os tempos são realmente muito desafiadores. Com certeza. Reverendo Jacob, a mesma pergunta. O que é que está a ditar esta perca de valores morais nos dias de hoje? Bom, quando se destrói alguma coisa, para destruir um prédio como isto aqui, você pode fazer num segundo. É verdade. Mas para reconstruir o mesmo prédio, você pode levar anos a fazer isso. Eu acho que é muito fácil compreendermos que o tecido humano precisa ser reconstruído, porque a partir da altura, como igreja, a partir da altura que nós educamos as pessoas, quando volta à sociedade, lá na sociedade, conforme o colega aqui estava a falar, lá na sociedade convive com diferentes tipos de pessoas. E essas pessoas, você pode não conhecer de que conduta são. Por isso, alguém pode dizer, é preciso me dizer com que brincas para eu te dizer melhor quem tu és. Então, essa é uma situação que nós encaramos. Mas eu acredito que a religião está a trabalhar para a mudança dessas ocorrências de violência doméstica, etc, etc. É lamentável no dia que corre, encontramos, mas muito lamentável, encontramos nas barracas jovens, não encontro pessoas da terceira idade nas barracas. E os jovens podem amanhecer a beber, mas quando sai dali, chega em casa, começa com violência, desnecessariamente, por causa de motivações de álcool. Porque eu acredito que o álcool e ciúme são essas motivações que levam a acontecer aquilo que em algum momento nós não gostamos que isto acontece. Então, precisamos trabalhar, mas trabalhar mesmo para mudar o cenário. A maneira de trabalhar é não cansarmos. Não cansarmos, precisamos edificar essas pessoas para moldar o comportamento de hoje, para que amanhã possam ser pessoas capazes de respeitar. Porque são esses jovens que nós falamos, que esperamos que amanhã possam tomar as rédeas do país. Então, vai dirigir o país na barraca? Como é que vai, quando é que vai planificar para a própria sua família?
A outra coisa que motiva na violência é que é preciso que um casal seja transparente. A transparência ajuda muito para que não ocorra problemas de violência na família. E isso é um assunto que realmente preocupa a muitos no que diz respeito à transparência e esta conversa no casal. Mas daqui a pouco nós vamos voltar para continuar a falar disso. Agora nós vamos ouvir, ou se não, acompanhar aquilo que é a opinião de cidadãos na cidade da Beira em torno da degradação dos valores morais. Voltamos daqui a pouco. Já vão lá mais de 3, 4 décadas que, se formos observar um pouco por aquilo que é o modus vivendi das gerações desse período, nota-se uma grande perca de valores morais, em particular em Moçambique, facto que afeta o dia a dia daquilo que é a saúde das famílias moçambicanas. E a globalização tem permitido que Moçambique consuma hábitos, consuma a parte de cultura que não pertence às famílias moçambicanas, e isso obviamente começa a interferir diretamente na perca da moral. Portanto, na minha ótica, a globalização pode sim ser considerada um fator principal daquilo que temos vivenciado em Moçambique, do ponto de vista de perca de moral. A própria evolução ou desenvolvimento da nossa sociedade acaba nos abrindo portas para que possamos ver outras coisas do mundo, e de certa forma acabamos nos esquecendo daquilo que são os nossos valores. Nos tempos nós ou as famílias educavam-nos, e mesmo quando estivéssemos fora, alguém tinha a coragem de poder chamar-nos a atenção em alguns aspectos culturais ou alguns aspectos comportamentais dos jovens que atualmente já foram perdidos, não é? E acabou-se deixando o legado da educação à própria sociedade, não é? E se formos a ver a sociedade em si, pelo fato já de ter esses valores morais já degradados, achando que algumas coisas anormais já se tornam normais, isso faz com que já não tenhamos alguma coragem de enfrentar e chamarmos a atenção para alguns comportamentos desviantes dos nossos jovens. Tem muita coisa que nós, antes, naqueles tempos, nós já estávamos que não devíamos fazer, porque os nossos pais proibiam. Tínhamos certo respeito, mas hoje em dia as coisas mudaram muito mesmo. Em algum momento eu acredito que é por causa da globalização, internet, telefones, novelas, por aí. O respeito em casa, com os pais, com os vizinhos principalmente também, já está muito ultrapassado. Eu me recordo que quando era miúdo, o respeito era total e completo. Por exemplo, se estivesse a passar uma coluna de um funeral, nós não andávamos. Me recordo que até éramos proibidos de reparar. Nós até virávamos as costas para não ver. Nós, quando nascemos, não tínhamos celular. Muita coisa mudou. E mudou para o pior. Muito bem, acompanhamos um pouco daquilo que é a opinião dos cidadãos na cidade da Beira em torno da degradação dos valores morais. Sheikh Moussagi, qual é a apreciação que faz da opinião que acabamos de acompanhar? Bem, a opinião eu acho que reflete exatamente aquilo que se está a falar. As pessoas comparam o passado, não é, com a nossa situação atual e fazem um diagnóstico, não é, de que não estamos bem. Este é o diagnóstico que se faz. Mas pronto, na verdade é preciso concordar com o que está sendo dito, não é? Mas também é preciso perceber que há aspectos positivos, não é? Nós não somos uma geração fracassada no seu todo. Okay. Existe muita coisa boa que veio com esse desenvolvimento, com esta, não é? Tanto que as coisas hoje têm muito mais qualidade, existem coisas que... Mas voltando para o ponto em que nós estamos a falar, na verdade, realmente eu acho que existe essa manifestação
não é, dessa degradação dos valores e que deve-se realmente, eu acho, a falta de... o problema é que não se está a responder à altura do desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, a tecnologia avança diariamente. O que se aprende hoje, provavelmente dentro de dias está ultrapassado. Então, há uma velocidade. Então, é preciso que tanto os religiosos como a comunidade percebam isso e consigam competir com esta dinâmica, não é, das mudanças. O que eu dizia no início, que bastava privar alguém no passado de um certo ambiente, era suficiente. Hoje não é possível. Então, a saída é tornar aquela criança, por exemplo, educar ela para que ela possa gerir esta informação sozinha, tentar torná-la mais autônoma, quer as religiões, quer as escolas, quer os pais, devem ter essa noção que a privação já não é suficiente e que a criança corre este risco de aprender e perder aqueles valores que está sendo inculcado dentro da casa naquele momento, e, no entanto, que deve tentar o máximo de tornar a criança mais responsável possível, para que ela possa saber gerir e fazer gestão sozinha. Ela não tinha acesso, hoje tem acesso a estas informações. Ela pega as coisas com as suas próprias mãos. Então, hoje o desafio dos religiosos é de tornar esta criança melhor gestora desta informação que ela tem, não é? Sabemos do risco que ela vai aprender coisas nocivas para o comportamento, não é? Para o bem-estar social, econômico, para o bem-estar da família. Ela vai aprender isto. Então, é preciso agora entregarmos ferramentas a estas crianças, a esses jovens, à comunidade no geral. Então, o que eu sinto que falta, na verdade, é que todos aqueles que têm o papel de educar entendam esta dinâmica e tentem correr ao nível desta mudança. E que não fiquem, por exemplo, reclamando do passado. No passado era assim. As coisas, quando mudam, não voltam para trás. Pois. Nós não temos, antes, para se escrever, era na pedra, na rocha. Inventou-se o papel, nunca mais voltamos para a rocha. Hoje estamos num mundo avançado que está... É este mundo que temos, só vai... Então, falar de que no passado era assim, o mundo já não volta para lá. Então, o que é preciso hoje é que todos saibam de que a frente é o caminho. Então, como preparar o homem de hoje, não é, para o amanhã? Dizia um grande sábio, que nós chamamos o segundo Khalifa, não é? O segundo, depois do falecimento de Muhammad, o mensageiro de Deus, veio Abu Bakr e Umar. Umar é um dos sucessores de Abu Bakr, que foi o líder dos muçulmanos. Ele dizia que eduquem os vossos filhos, não é, para um tempo diferente do tempo de hoje. Não é? Lizamani ghaira zamani, como ele dizia, eduquem os vossos filhos para um tempo que não é o vosso. Que já estava a prever esta mudança. Exatamente. toda. Então, a preparar-se para amanhã. Não podemos ficar aquilo que chamamos de saudosismo. Era assim, isso não vai mudar nada. Hoje temos que entregar Então, ferramentas de como é que ele pode como gerir. pode gerir. Esta é a esta nova concentração que situação. deve ser hoje. No passado era apenas privar, hoje não é suficiente. Então temos que mudar as ferramentas. Está a ver? E é aí onde, na minha opinião, acho que as pessoas ainda estão atrasadas. Ainda não estão a conseguir concorrer com este desenvolvimento. E o tempo não volta para trás. Então nós é que vamos ficando sempre atrás. Aí o resultado será o maior número de pessoas delinquentes na juventude, Que não estão bem instruídas. maior pessoas não não é? instruídas. Então vimos esses todos caos a nível daqueles que são do tecido, né, da sociedade. Com certeza. Acompanhamos também na nossa reportagem que a globalização é um dos fatores para a degradação dos valores morais. Reverendo Jacob, o que é que tem a dizer em torno disso? Sim, como eu disse quando estava a começar aqui, foquei logo a globalização. A globalização, sim, o mais, é como os filmes que nós estamos a assistir. Em algum momento, os filmes ou novelas, a novela, quando aparece, diz que apresenta coisas em algum momento como de tipo violência e outras coisas, terror, e não sei. Estão a nos dizer que não podemos seguir estes caminhos, porque se seguirmos é que vamos nos perder. Então, a globalização, em algum momento, nós
consumimos muito, conforme estavam a dizer, consumimos muito aquilo que vem de fora. Até algumas pessoas, é muito engraçado, é moçambicano, mas até muda o sotaque, a maneira de falar, porque parece que já é de um país X, que não posso aqui dizer. Isso é por causa da globalização. Agora, eu não posso mudar o meu sotaque, porque eu vi uma coisa boa num país X. Eu sou moçambicano, serei moçambicano e vou morrer como moçambicano. Então, não é uma boa linguagem mudar até por causa da globalização. A globalização não vem tirar a moçambicanidade. Então, eu tenho que saber quais são os valores morais do meu país e esses é que devemos seguir. Muito bem, vamos agora acompanhar mais depoimentos no que diz respeito à degradação dos valores morais na sociedade. O principal está conosco, nós os encarregados de educação, nós é que temos a base de tudo, nós é que temos que fazer esse esforço para que as nossas crianças mudem. Nós devemos levar os nossos princípios, não todos, mas alguns, respeito principalmente com o próximo, respeito para com o professor, para com o vizinho, nós devemos levar isso para com os nossos mais novos. É só resgatar aquilo que já tínhamos perdido. De que forma? Esta intervenção em que não só pensarmos que a escola, não é? A escola, a própria sociedade que já começou a pensar que não posso chamar a atenção ao filho do outro porque está a ter um caminho errado. Aquela chamada de atenção tem que ser resgatada de certa forma, porque é aquilo que acontecia antigamente, quando estivéssemos a brincar com alguém que tivesse uma conduta duvidosa, os nossos pais chamavam-nos a atenção, não é? Mas atualmente é difícil, não é? A sociedade em si, quando te vissem com alguém de má conduta, também era chamado a atenção. Mas hoje em dia as pessoas abdicam-se e dizem que, não é? Então, tínhamos que de certa forma resgatar esse tipo de cultura de chamada de atenção. A combinação entre a aceitação da globalização no nosso seio e a fortificação daquilo que é o papel da educação em particular, o papel das igrejas e, acima de tudo, a educação, que é a base, que parte das nossas famílias, da casa, são esses três pilares, na minha ótica, que podem sim frear um bocadinho essa velocidade da perca de moral na nossa sociedade. Porque a igreja tem um papel fundamental em manter os verdadeiros princípios, do ponto de vista éticos e também, obviamente, morais, e a educação, ela, seja formal ou informal, ela é o guia fundamental para tornar o homem educado e com consciência de discernir aquilo que é aceito moralmente ou não aceite e opte, obviamente, por seguir de forma coesa, de forma abnegada, aquilo que não crie escândalo para aquilo que é a sociedade em que se encontra inserida. Muito bem, acompanhamos mais depoimentos. O que é que o Conselho Cristão tem feito para reerguer ou então voltar a restabelecer esses valores perdidos na nossa sociedade? Bem, o Conselho Cristão de Moçambique está a trabalhar para resgatar os valores morais. A maneira de resgatar é dentro da igreja, como eu disse, temos nessas igrejas que fazem parte, e mesmo aqueles que não fazem parte do Conselho Cristão de Moçambique, esses três grupos, Sociedade das Mulheres, dos Jovens e dos Homens. Cada grupo aqui foram treinados na matéria da moral. Como é que devem viver, como é que devem serem transparentes no seu total. Transparência, em algum momento, esse é que pode nos fazer com que, como eu estava a dizer, quando a gente fica transparente naquilo que fazemos na nossa família,
alguma coisa vai mudar quase em toda a sociedade. A mulher trabalha, o homem trabalha, tem que ser transparente um do outro, neste caso. Mas quando for ver, até alguns homens ou algumas mulheres que não conhecem quanto é que seu marido recebe. Isso é verdade. Ou vice-versa. Então, isso aí destrói a vida das pessoas. Não é bom que esconda o seu salário. Vai esconder para fazer o quê? Porque se vocês são uma pessoa, se são casados, é uma pessoa só. O salário é dos dois. Então, o salário é dos dois. Então, não precisa esconder nada. Mostre tudo aquilo que é seu. Porque é isto que, em algum momento, cria problema nas nossas famílias. Cria problema. Parece uma coisa pequena, assim, mas a partir da altura que você desconfia do seu vizinho ao lado, então automaticamente cria desconfiança e essa desconfiança vai crescendo, vai crescendo. Aqueles que têm careca não começa de um dia para outro com amanhecer e já tem careca. Sai o cabelo hoje, amanhã outro, não sei o que, e fica careca. E cria problemas sérios na família quando você não é transparente. Então, a população moçambicana também deve saber isto. Aquilo que lá na zona rural fazem, e partilham tudo aquilo que tem, porque o que acontece muito é nas cidades. Em algum momento nas cidades ainda temos problemas sérios, porque essa coisa de esconder salário também cria problemas. Então, falta de respeito, educar, por exemplo, eu ouvi aí a reportagem dizer que é difícil chamar atenção filho do seu vizinho. Mas ontem, eu poderia ver o filho do meu vizinho e eu chamar assim, eu vou dizer papá. Poderia repreender como se fosse o pai dele, sem nenhum problema. Mas agora já não. Quando você chama a atenção, vai falar, é um problema sério. Mas nós, como igreja, o Conselho Cristão de Moçambique está a trabalhar. No sábado, os jovens reúnem em grupo e falam desses assuntos. Não a violência e não a bebida. As mulheres também falam disso aí nas quintas-feiras. Os homens encontram-se nas sextas-feiras. Em vez de dizer que sexta-feira é dia do homem para fazer brincadeiras inúteis, então os homens encontram-se nas sextas-feiras para edificarem-se um ao outro. Eu espero que esses homens que estão a acompanhar o nosso programa agora possam ter em mente estes conselhos do Conselho Cristão. Sheikh Mussaji, o que acha que está por detrás do comportamento de um filho para ter coragem de levantar a mão para o seu pai, para a sua mãe? Bem, na verdade, de novo, não é? Naquilo que é a causa raiz, não é? Que é a degradação dos valores, não é? E quando não há uma educação, não é, sólida, então a criança não sabe, não é, o que é esperado dela, não é? A criança deve saber e isso ela adquire desde a infância. Uma coisa muito importante que temos que ter em mente é que, na verdade, a criança, quando ela aparece ao mundo, ela aparece como um papel em branco, não é? Somos nós quem escrevemos neste papel em branco. Então, quando uma criança levanta a mão perante o seu pai, em primeiro lugar, temos que entender que isso pode até ser uma consequência e não uma causa por si. Não é? Pode ser uma reação e não uma ação. Quer dizer, esta criança pode estar a manifestar, não é, algo que se calhar adquiriu nesta mesma casa. Quer dizer, a forma... Quer dizer, como é que as pessoas que educam esta criança, como é que elas próprias se comportam? Não necessariamente perante a criança, mas perante as situações. Muitas das vezes a criança, por exemplo, aprende que bater é uma forma de manifestar desagrado, porque ela vê que é assim que acontece. Quando acontece uma coisa que não é agradável, bate-se. Então a criança aprende isso de algum sítio. Então, pode aprender dentro da própria casa, que uma forma de mostrar desagrado é batendo, é elevando a voz, é gritando. Então, isto ela aprendeu de algum sítio. Se for criança, maior ainda a possibilidade que seja no seio mesmo da própria família. Como é que
este senhor ou pai se comporta com a mãe, como é que a mãe se comporta com os outros irmãos, como é que as pessoas em volta comportam-se com ela mesma. Quando nós, por exemplo, um pai bate no seu filho, porque o filho cometeu um erro, então ele ensina uma coisa ao filho, que quando se erra, leva-se porrada. Esse é o primeiro. Segundo, que a forma de corrigir o erro é batendo. O que significa? Basta ela entender que quem está errado é o pai, entendeu? Ela pode virar e manifestar o mesmo comportamento. Quer dizer, muitas das vezes nós não nos apercebemos disso, que nós estamos a educar ao filho a reagir a certas situações de certa maneira. Quando temos um problema e sentamos com a criança, explicamos, olha, filho, o problema aqui é isto. A gente não gosta desta ação por causa do resultado X. Isto vai fazer isto consigo, como fez com fulano tal. Não é? E nós, como pai, não queremos que isso aconteça. Se o filho está exposto a uma situação difícil, imaginamos, por exemplo, acontece muito nos lares, o marido e a mulher estão em conflito e a criança está exposta a esta violência verbal, a esta discussão, e depois ficou exposta a pancadarias. É preciso corrigir isto para a criança, que nós cometemos um erro. Aquilo que você viu é a forma errada. A forma certa seria esta ou aquela. É preciso mostrar à criança. Exatamente. Como Portanto, é que a criança, faz na isso. verdade, ela muitas das vezes pode estar a refletir aquilo que aprendeu no seio, mas também pode ser aquilo que aprendeu fora, quando ela age com violência, levanta a mão para o seu próprio progenitor, para o seu próprio pai. Pode ser reflexão de algo que ela aprendeu ali mesmo, dentro de casa, mas também pode ser reflexão de algo que aprendeu com os familiares. E é preciso corrigir isto para a criança. Muito bem, dizem que a criança aprende imitando. Então é muito importante nós vermos quais são os comportamentos que nós mostramos para as nossas crianças para podermos moldar o nosso adulto do amanhã. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. Ser testemunha de um caso de violência doméstica e não intervir e ser cúmplice do agressor. Não se deixe enganar. Violência doméstica representa um risco real à vida da vítima. Diga não à violência doméstica. Violência doméstica é um crime público e punível por lei. Por isso, não se cale, denuncie. Estamos de volta depois desta brevíssima pausa aqui no nosso programa Stop Violência Doméstica. Bem no início do programa falamos da Rosita. Para o telespectador que bem se lembra, já passou aqui a reportagem do caso da Rosita aqui no nosso programa e hoje nós vamos dar o desfecho desta situação. O caso da Rosita já teve um final feliz, podemos assim dizer, porque o culpado foi condenado. E nós vamos acompanhar esta reportagem agora e voltamos daqui a pouco para comentar em torno da mesma. Rosita Muxanga, ativista social de 24 anos de idade, morreu vítima de violência doméstica, ato perpetrado pelo marido, com quem vivia em união de factos desde 2018. O tribunal concluiu que o casal vivia em constantes desavenças motivadas por ciúmes. Pena máxima para José Gaspar por crime de homicídio agravado. A conduta do arguido foi bastante grave, sendo bastante condenável aos olhos da sociedade e revela total falta de consideração pela vida humana. Deste modo, não vai o arguido beneficiar-se de atenuação da pena. Face ao acima exposto,
o coletivo de juízes decidem por unanimidade, em nome da República de Moçambique, em condenar José Lírio Gaspar a pena máxima de 24 anos de prisão maior. O arguido e a vítima viviam em união de facto e dessa relação existiam desinteligências que culminavam em agressões físicas. No dia 27 de fevereiro de 2021, de noite, em hora não especificada, na residência do casal, cita no 7º bairro Nhacões, 14º bairro Nhacões, nesta cidade, o arguido, por meios não apurados, desferiu golpes contra a vítima, por sinal sua esposa, atingindo-a no pescoço. Pela gravidade da agressão, a vítima ficou inanimada e assim o arguido, para se distanciar do ilícito criminal, transportou-a até a uma curandeira, mas que não teve resultado positivo. Como consequência direta da ação do arguido, a vítima perdeu a vida. É importante recordar que a família é a célula base da sociedade. E é na família em que se devem revelar a solidariedade, o amor, a paz, a concórdia, mas não é isso que nós ouvimos aqui. Portanto, o comportamento do arguido foi bastante grave, perdeu a vida a sua companheira na data dos fatos com apenas 24 anos de idade. Portanto, uma mulher que ainda tinha muito a dar, à sociedade. Acompanhamos o desfecho do caso da Rosita, em que o agressor pegou a pena máxima de 24 anos. Para quem não sabe, a Rosita era uma ativista social que falava também de assuntos de violência baseada no género. Reverendo Jacob, qual é a apreciação que faz deste caso? É de lamentar o que aconteceu na morte da Rosita, mas alegra-nos também saber que houve justiça. Portanto, por ter esta condenação, eu acredito que as pessoas que estão fora, que estão a ver e ouviram a condenação, leram jornais, etc., devem aprender a partir dali que nunca a violência, porque por mais que nos doia, tem estruturas competentes para resolver os nossos problemas. No bairro temos os secretários, temos os régulos, temos a polícia, temos não sei o que. É preciso a gente reportar. Por aquilo que tenho ouvido falar, não só o caso da Rosita, em algum momento as mulheres dizem, o que eu vou fazer? Tenho criança aqui, se eu abandonar aqui, vou ter o meu filho há de ficar com quem? Eu acredito que é preciso fazer autoavaliação se esse tipo de violência vai te valer a pena ou não, porque não há nenhuma violência que vale a pena. Isso tudo é fatal. Eu acredito que o que aconteceu para mim foi muito bom, apesar de que a Rosita não volta ao convívio familiar. É lamentável. Era uma pessoa que educava outras pessoas e aquilo que eu ouvi, o historial, a Rosita era ativista e ensinava as pessoas sobre violência doméstica, mas nunca se revelou por si mesmo que tem acontecido isto, tem acontecido aquilo. Então precisamos, mesmo nós lá em casa, que estamos a ver e ouvimos aquilo que aconteceu, saber mudar o cenário.
Não pode ficar a pensar, não, porque eu tenho criança aqui. Não é só a mulher, mesmo o homem, é preciso ir, porque existem homens que têm vergonha de dizer que eu levo porrada e não conseguem denunciar. É melhor ir às estruturas competentes para informar que eu levo porrada sim. Não é nenhuma vergonha quando você leva porrada, depois chama pessoas para sentar, não a família, porque em algum momento a família vai te dizer, não, sente lá para acabar, o que vai fazer? Assim, o lar é assim, não sei o quê. Aguentar. O lar não é... Ninguém é batuque no lar. Nem homem, nem mulher. Todos nós gozamos os mesmos direitos. Sheikh, qual é o ensinamento que nós podemos tirar deste caso da Rosita? Sim, bem, na verdade este é um caso dramático, não é uma situação extrema, é uma manifestação extrema da violência doméstica, a razão pela qual o tribunal foi muito feliz, na minha apreciação, não é, ao condenar este perpetrador deste crime com uma pena máxima, ao ver e analisarmos as consequências do ato em que ele praticou, tirou a vida de uma pessoa, de uma rapariga com seus 20 e 24 anos, deixou uma criança órfã, deixou uma família quebrada, deixou uma organização desprovida daquela que era sua ativista, deixou todos que seriam potenciais beneficiários desta sua intervenção, todos eles ficaram desprotegidos, não é? E, na verdade, a justiça foi acertada neste caso. No entanto, é preciso que seja assim em outros casos também. Quer dizer, é preciso que isto continue sendo assim mesmo, principalmente nos casos de violência doméstica. Agora, é preciso também saber que, prontos, por um lado, não é, temos esta manifestação que é a justiça, mas ao nível da sociedade também é preciso que haja mais campanhas, haja mais sensibilização e haja mais abertura no sentido de expor este tipo de situações, não é? Esta situação se expôs por si, pela sua gravidade, mas já há situações nos lares em que familiares continuam ainda sendo cúmplices dos perpetradores deste tipo de crimes, não é? E não denunciam, não levam isto a aquelas entidades que têm capacidade de resolver e neutralizar estas pessoas com estes comportamentos. Porque se por um lado as pessoas pensam que não, eu estarei sendo, não é, ou vou quebrar laços com fulano, ou serei mal visto ao denunciar, e também o que será dele se for condenado, e olhamos para este lado. Por outro lado, nós deixamos que este crime, que estes atos continuem a ser perpetrados nas famílias, em várias famílias. Então nós nos tornamos cúmplices disso. O profeta Muhammad, não é, ensina-nos, e nós temos ensinado às pessoas um hadith, um dito, nós temos hadith, é um dito do profeta, não é? Onde ele diz que ajude o seu irmão opressor ou oprimido. Não é? Então, os companheiros sentados disseram, ok, nós entendemos que temos que ajudar uma pessoa oprimida. Como ajudar um opressor? Então, Muhammad disse o quê? Ajude o opressor, impedindo ele de cometer o crime, de cometer a injustiça. Portanto, o que a justiça faz, ajuda até o perpetrador daquele crime, porque tira-lhe das condições que o levou a cometer, evitando que ele volte a praticar novamente. Quando nós ficamos com pena, por exemplo, no caso em que não, mas é ele que vai dar de comer. Então, ele é violento com a mãe, mas os familiares são cúmplices. É importante mostrar que quem bate uma vez pode bater a segunda. Exato, pode voltar a bater, pode bater. Hoje bateu a esposa, amanhã vai bater nos filhos, vai bater nos menores. Então é preciso neutralizar este comportamento, por um lado, e salvar as pessoas que estão em volta desta operação. Muito bem. Sim. Nós vamos agora ao distrito de Mussurize para acompanhar mais um caso de uma jovem que decidiu voltar a estudar, mas o seu parceiro não concordou com isso. Então, o mesmo acabou violentando a mesma até que esta parasse no leito do hospital. Vamos acompanhar.
Envolvidos 19 dias de internamento, dos quais 10 na sala de cuidados intensivos e outros na enfermaria de cirurgia do Hospital Provincial de Chimoio e Manica, a jovem de 17 anos de idade, escortejada no passado dia 8 de junho corrente, no distrito de Mussuíze, pelo suposto esposo, o ato pressupôs-se que foi motivado por esta ter regressado aos bancos da escola. Paulinei Francisco já se encontra fora do perigo, segundo descreve o médico cirurgião. A paciente está melhor, está consciente, fala com dificuldade, senta-se sem precisar de apoio. Neste momento estamos a mandar para a capital, porque lá tem melhores condições para fazer exames magiológicos na cabeça, para aferir com exatidão quais são as lesões que ela sofreu e quais são as sequelas, se são definitivas ou não. Há da necessidade de ser avaliada por um neurocirurgião, porque também tem como sequela neste momento a diminuição de força nos membros inferiores. Ela não consegue andar e tem dificuldade na fala. Então, são esses motivos que nos levam a mandar a doente lá para que tenha a melhor assistência possível. Na entidade de saúde, ele está satisfeito porque a criança já melhorou e agora está a pedir ao governo para lhe dar seguimento, se depois de melhorar, para continuar a lhe ajudar, para continuar a estudar. Devido à gravidade das lesões contraídas, a governadora de Manica, que segue atentamente o caso, junto dos médicos afetos no Hospital Provincial de Chimoio, optaram em transferir a vítima para a maior unidade sanitária do país. Ela já tem um pouco de sinais de fala, mas está um pouco afetada. Daí a razão de nós transferirmos a Maputo para ele ser vista por um neurologista e também entrar na máquina do TAC para ver o que teria acontecido dentro da cabeça depois daqueles golpes muito grandes. Esta reportagem diretamente da província de Manica, no distrito de Mussuíze, mostra-nos que realmente a degradação dos valores morais é um fato na nossa sociedade. Reverendo Jacob, estamos mesmo a correr com o tempo para a reta final do nosso programa. Qual é a apreciação que faz? É muito negativo, não é? E muita pena. Eu acho que temos que trabalhar muito. A sociedade está afetada e está infectada ao mesmo tempo. Aquilo que aconteceu, se essa menina tivesse dado continuidade com os seus estudos, ia ajudar o próprio marido, ia ajudar a família toda. Agora, nesta situação, apesar de continuar a estudar, ela já ficou traumatizada pelo fato de ter acontecido aquilo. E chamarmos a atenção aos pais e encarregados de educação, deixem as crianças ir estudar, porque, pelos vistos, é criança, tem quantos anos para casar isso? E não tinha, ainda queria continuar, tinha a emoção de querer continuar com os estudos. Aí encontramos um outro problema, que é a situação dos casamentos prematuros. Então, eu acho que é preciso trabalhar muito nas zonas rurais. Temos problemas sérios. Na cidade, o problema de casamentos prematuros está mais ou menos, mas lá no campo é uma situação lastimosa, porque em algum momento os pais já aceitaram para que essa criança casasse. E eis aí o assunto. A criança quer estudar e depois já aparece o outro a dizer que não pode ir estudar por causa de A mais B. Mas eu acredito que precisamos intensificar educar as nossas comunidades para que deixem, particularmente nessas zonas de Mussuíze, as meninas particularmente não podem ir à escola, são proibidas de ir à escola. Quem vai à escola em algum momento são rapazes, porque senão você vai aprender coisas que não tem interesse. Então, isto não é muito bom. Então, precisamos de mãos dadas,
junto com o governo, para divulgarmos de maneira que as pessoas conheçam na mente que a mulher pode fazer uma transformação muito maior na sociedade. Temos governadores, temos ministras, temos não sei o que, mulheres. Então, essas coisas, temos polícias, não sei o que. Mandar para aquelas zonas, talvez podem ver qual é o valor de uma mulher na escola. Mostrar que o homem e a mulher têm os mesmos direitos. Sim. Sheikh Moussagi, em forma de últimas considerações, qual é o apelo que faz, qual é o conselho que deixa, mesmo em torno do nosso tema de dia, que é o papel das igrejas na edificação dos valores morais na sociedade? Bem, dizer que, na verdade, é importante que as confissões religiosas, os pastores, os líderes, os sheiks, não é, deem muita atenção a esta questão em particular e chamem as coisas com os seus próprios nomes. E quando estiverem diante de casos desses que são criminosos, são crimes, não é? Constituem um crime, e denunciem esses crimes. Os líderes devem fazer com que o seu local de culto, a igreja, seja um refúgio para as pessoas violentadas, para as pessoas que sofrem violência. Possam recorrer ao líder para a busca de apoio, não é? É preciso que nos locais de culto tenham as linhas verdes, esses números para denúncia, bem disponíveis, para que aquela pessoa que não consegue levantar a sua voz na sua família ou no bairro, saiba que não, ali eu posso expressar, eu posso falar com o líder e depois haverá solução. Então, eu acho que os líderes têm este papel de fazer com que os seus locais de culto se tornem um refúgio para as pessoas que sofrem violência, que são injustiçadas, sejam crianças no lar ou na escola que sofrem violência, onde quer que seja, sejam esposas com esposos ou vice-versa, onde quer que seja. Até seja o trabalhador, patrão, empregado, todos esses conflitos onde há violência e que as pessoas tenham mais um local de refúgio e o local de culto, a igreja, a mesquita, seja o lugar onde elas possam ter esperança. Então, quando todas as portas se fecham, ainda estiver aberta a porta da igreja, a porta da mesquita. Então, esta é a mensagem. Muito obrigada, Sheikh Moussagi Rehman, que é representante da Plataforma Interreligiosa de Comunicação. Obrigada também ao reverendo Jacob Genhuro, que é presidente do Conselho Cristão de Moçambique. Desta forma, nós vamos dar o ponto final ao nosso programa Stop Violência Doméstica para esta semana e continuamos a reiterar: Stop Violência Doméstica. O diálogo é o melhor caminho. Nós voltamos para a semana com mais um programa. Socorro. Estou morrendo aos poucos. As pessoas mais próximas que deveriam me proteger são a minha maior ameaça. Bater não é amar. Amar é cuidar, é proteger. Amar é diálogo. Vamos construir um Moçambique onde homens e mulheres têm direitos e oportunidades iguais.